Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui para dar a Escola Bíblica Dominical, certo? Lição de número 5. Quero aqui agradecer a Deus em oração primeiramente, para que Deus nos dê entendimento, sabedoria, né, e possamos ensinar e também aprender. Em nome de Jesus. Bendito Deus, Pai eterno. Graças te damos, Senhor, por este momento. Abençoa, Deus, esta aula. Ó Deus, abençoa o entendimento daqueles que vão ouvir. Nos ensina, meu Deus, pela vontade do teu Santo Espírito. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus Cristo, né, irmãos? Irmãos, é um prazer estar aqui, certo? Ministrando a aula, ok? Mais uma vez, pelas misericórdias do Senhor. E vamos dar início, irmão, à lição de hoje que nós estamos aprendendo a respeito do pecado, libertos do pecado para uma nova vida em Cristo, né? Acredito que eu e você, irmãos, nós estamos libertos, livres, né? É o que a Bíblia ensina, né? O que é o que o seu testemunho diz, né? Antes nós éramos escravos do pecado, mas agora nós estamos liberdade, né? Para dizer não, certo? Antigamente nós não tínhamos, né, irmãos? Nós se metíamos em cada encrenca, né? Ofendia ao Senhor, né? O pecado também faz a transgressão contra o nosso próximo, mas graças a Deus a gente agora pode dizer não para o pecado. Antigamente nós não tínhamos essa opção, mas hoje nós temos em Cristo Jesus, certo? O Senhor venceu o pecado, isso foi muito importante. O texto áureo está em Efésios capítulo 2, versículo 4 e 5. Vai dizer assim, irmãos: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, certo? Este é o textual da lição. A verdade prática, ela está na revista e vai dizer o seguinte: o comentarista fala: por meio da maravilhosa graça, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna, certo? Esta é a verdade prática. A lição, leitura em classe, vai estar no Efésios, capítulo 2, versículo de 1 a 10. Irmãos, eu não vou ler aqui a leitura em classe, certo? Os irmãos leem aí em nome de Jesus, tá bom? É um texto bastante importante, aqui é para a gente ganhar tempo, ok? Irmãos, a introdução vai dizer o seguinte: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo, certo? Esta lição, irmãos, né, o primeiro e o versículo de 1 ao 3, certo? A gente vai ver sobre a velha natureza, né? A vida de pecado que nós tínhamos, certo? E do 2, aliás, do 4 ao 10, nós vamos ver uma nova vida em Cristo, ok? Para a glória de Deus, eu creio que vai ser uma lição bastante edificante para nossas vidas, né? Conhecer um pouco da nossa espiritualidade a respeito, né? Da velha natureza, da nova, e o que é que o pecado, né? Faz, né? Com a nossa vida espiritual, certo? O ponto central dessa lição é assim: a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, né? Tudo pela graça. A antiga natureza morta em ofensas e pecado é o primeiro ponto. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecado, e éramos por natureza filho da ira, né? É o que vai falar o texto de Efésios, do versículo 1 ao 3, no capítulo 2. Ele vai dizer o primeiro versículo assim, ó: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas e pecados, né? Deus nos amou, né? Nos trouxe vida, certo? Nós mesmos sendo pecadores, ok? O versículo 2 vai dizer que em outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das trevas, do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Nós temos que ter bastante cuidado, irmãos, né? Porque antigamente nós vivíamos segundo o curso deste mundo, certo? Nós andávamos de acordo com o mundo, e quando nós fazíamos isso, nós estávamos sendo guiados por Satanás, viu, irmãos? Essa é a verdade, certo? Entre as quais todos, versículo 3, entre as quais todos nós também antes andávamos, olha só,
nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também, certo? Nós estávamos nessa situação e por isso nós devemos o quê? Glorificar o nome de Deus, porque agora nós estamos num direcionamento, né, totalmente contrário ao mundo, certo? O mundo, ele jaz no maligno, ok? O mundo, ele é guiado por Satanás, viu? Não se engane, viu, irmãos? Quem está no mundo, né, não pertence a Deus, certo? E quem não pertence a Deus, de fato, pertence ao diabo, ok? É simples, é verdade, é duro, mas é verdade, né? Ele vai dizer aqui a nossa condição anterior, né? O ponto 1 aqui, o tópico 1. E vos vivificou quando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem um sentido de passo em falso, né? De forma deliberada. O termo para pecado é armatia, qual descreve com aquele que erra o alvo, né? Quando nós pecamos, nós erramos o alvo, certo? Nós não acertamos o alvo, né? Ou seja, né, nós cometemos ali um erro e muitas vezes, irmão, esse erro é contra mim, né? Mesmo contra o nosso próximo, é contra Deus, certo? Por isso que é um pecado. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, né? Ou seja, uma declaração da condição do homem, né? Uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, né? Vamos ler aqui Isaías 59:2, que é que vai dizer, né? Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, né? Então, irmão, tal qual um corpo inerte, a natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto, né, enquanto vive, certo? É importante a gente lembrar, irmãos, aqui, né, da questão do pecado de Adão, por exemplo, né? A gente vê que Deus diz lá, né, se você comer desse fruto, certamente morrerás, né? Ou seja, né, você vê ali que Adão tinha intimidade com Deus, com o Senhor, né, conversava, o Senhor ia vê-lo, certo? Mas a partir do momento, né, que ele pecou ali contra Deus, desobediência, né, o pecado da desobediência, aí, irmãos, essa confiança, né, foi deixada de lado, certo? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco sobre isso, né? Sobre a perca de confiança, é o que acontece quando a gente peca, certo? Nós perdemos a confiança quando erramos com o nosso irmão, né? Certo? Em Tiago, capítulo 1, versículo 15, vai dizer, irmãos, que capítulo 1, versículo 15, vai dizer assim, ó: depois, havendo a consciência concebido à luz o pecado sendo consumado gera morte, certo? A morte, irmãos, aqui, né, o que o Tiago está falando aqui, irmão do Senhor, está falando aqui da morte espiritual, né, da distância do homem com Deus, certo? O homem sem Deus, o homem está morto, né, sem essa comunhão, certo? Morto mesmo, irmão, de não perceber nada, certo? Perceber o que é a vida, certo? É o que o apóstolo Paulo fala lá a Timóteo, né? Falando a respeito das viúvas, né? Mas aqui vive em deleites, vivendo está morta, né? A pessoa pensa que está abalando, né? Está conquistando o mundo, certo? Mas para Deus ela está morta. Por quê? Porque Deus não quer mais saber dela, certo? Porque ela está ofendendo a Deus. É como se você fizesse mal comigo e eu dissesse: olha, você me prejudicou e a partir de hoje você não existe mais para mim, né? Essa questão aí de morte é isso, né? Você está morto para mim, ok? É só um exemplo aqui para os irmãos terem assim, uma noção do que é que acontece, certo? Aí vai dizer aqui, as nossas ofensas e pecado. A má conduta em que no outro tempo andaste é descrita por Paulo por meio da metáfora de ato, de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da regeneração, né? Ele vai dar aqui 3 exemplos, certo? A questão aqui do andar, né? Andar segundo o curso deste mundo, né? Ele vai dizer aqui também, ó, andar segundo o príncipe da potestade do ar, e vai dizer também aqui, ó, andar fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Vamos dizer aqui segundo o curso deste mundo primeiro, né? Vai dizer assim, ó,
Andaste segundo o curso deste mundo, né? Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, né? Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, realizar o pecado e muito menos ajustar-se de maneira a viver do seu tempo, né? Ou seja, né, irmão, não vos conformeis com este mundo, né? É o versículo 12 aqui, no versículo 2 do capítulo 12 de Romanos, vai dizer assim, ó: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus, né? Ou seja, né, irmãos, nós não devemos entrar nesse caminho que o mundo nos exige que andamos, certo? Foi o que o salmista diz lá no Salmo 1, né? Que nós não devemos entrar na roda dos escarnecedores, certo? Tem pessoas, irmãos, que honram mais o mundo do que a Deus, certo? E tem crente também fazendo isso, e isso é terrível, né? Porque a gente sabe que ela está indo pelo caminho errado, né? Nós temos o quê? Que honrar a Deus, certo? E não ao mundo. Vamos ler aqui, 1 João capítulo 2, versículo 15, vai dizer assim, ó: não ameis o que o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A recompensa é grande, irmão, para mim e para você, que quer fazer e deseja fazer a vontade de Deus. É por isso que nós devemos o que? Meditar na palavra do Senhor, estar ali naquele relacionamento com a Bíblia Sagrada, para a gente saber qual é a vontade de Deus, né? Glória a Deus por isso, né, irmãos? Vamos aqui mais à frente, em nome de Jesus, né? Ele fala aqui que nós não devemos ter a forma do mundo, nós não devemos aceitar, né, o que o mundo faz, certo, como se fosse normal, né? Porque o que o mundo pratica é o pecado, né? Eles estão distantes de Deus, mas nós não, nós devemos não ser conformados com isso e praticar e ir na via de mão contrária ao mundo e fazer a vontade do Senhor, certo? Enquanto as pessoas aí, né, acham uma mala de dinheiro, né? E a pessoa vai e esconde, faz aquelas compras para ela. O mundo lá aplaude, certo? Mas nós, servos do Senhor, né? Nós devemos o quê? Procurar o dono. Por quê? Porque esse é o certo para Deus. Para os outros, nós vamos se chamar de quê? De otário, né? Isso é besta, né? Povo besta, né? Que só quer ser santo. Na verdade né, irmão? Nós queremos ser santos, separados para Deus. E glória a Deus por isso, né? Então, o julgamento do mundo para nós é esse, certo? Então, nós devemos continuar indo de contramão ao mundo e fazendo a vontade de Deus, certo? Ele vai dizer também aqui que nós andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Que terrível, olha só. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal, né? Que o Senhor vai falar lá em João 2,31 que o príncipe deste mundo, né? Falando a respeito de Satanás, né? Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mas adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal, né? Ele vai dizer lá que nós não lutamos contra carne e sangue, mas sim com as potestades, né? Com os poderes aí, né? Que está nos ares, certo? Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles, né? Quando a gente não teme, irmãos, né? Quando a gente se aproxima de Deus, o diabo foge de nós, certo? Isso aí, irmãos, é o básico da fé, né? Você se aproxima de Deus e o diabo foge de você. Não precisa ter medo nenhum. Agora, quando você está em falta com Deus, você deve temer sim, viu? Porque o diabo lá, ele entra com os 4 pés. Não sei nem quantos pés o diabo tem, mas ele vai com força mesmo, viu? Para cima de você. Ele está aí, irmão, ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, certo? Bramando como leão, a Bíblia diz, né? Me esqueci aqui, bravando, é bramando, certo? Mas ele está lá, né? Ele está esperando a vacilada minha e sua, para quê, né? Para se montar em cima, viu? Não vacile não, em nome de Jesus, certo? Então, irmãos, isso aqui é um negócio muito complicado, viu? Porque a gente, quando está fazendo a vontade de Deus, nós somos de Deus, né? Mas quando não estamos fazendo a vontade de Deus, estamos fazendo o quê? A vontade do mundo. Então, o comentarista está dizendo aqui com muita razão que quando a gente estava no mundo, nós éramos guiados pelas potestades do ar, né? O que o texto de Efésios vai falar, certo? Então, nós devemos ter bastante cuidado, viu? Para não mais servir a Satanás, mas sim servir a Deus, ok? 2 Coríntios 4, né, versículo 3 e 4 vai dizer assim: mas se ainda o nosso evangelho está encoberto,
naqueles que se perdem, que está encoberto, nos quais Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. É isso que Satanás faz, ó. As pessoas que têm o evangelho, né, para elas encoberto, né, porque elas estão se perdendo, estão seguindo o rumo do diabo, né, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, né? Então, Satanás, irmão, eles podem influenciar as pessoas para que elas não recebam, né, o evangelho, né? Ele é o pai da mentira, certo? Ele enganou Eva, né? Ele quer enganar a mim e a você também. Tentou, né? Quis enganar o Senhor Jesus Cristo lá no deserto, lá, né? No jejum que o senhor estava fazendo lá, os 40 dias, 40 noites, né? Mas graças a Deus, né? O Filho de Deus lá conseguiu vencer o diabo e nós também iremos vencer em nome de Jesus Cristo, certo? Vamos lá, irmão, né? Deus é maior. Andávamos também aqui, ó, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, né? Refere-se aqui à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana, certo? É o que o comentarista vai botar aqui, Gênesis 6, versículo 5, né? Dizendo lá que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era um mar continuamente. O que o Senhor fez? Lançou o dilúvio, né? Para poder fazer tudo de novo. Irmãos, ó, quando Deus vê que não vai dar certo, Ele quebra todinho e faz tudo de novo, viu? Nós somos vasos, irmão, né? Nós não devemos andar no pecado, certo? Mas se Ele vê que quer você lá, né? A paciência de Deus é grande. Ele vai lá e vai quebrar e vai fazer de novo, né? E vai fazer conforme a vontade dele. E é triste, né, irmão? Vai vir aquelas pessoas lá fora daquele barco, lá daquela arca, penando, clamando lá para entrar, né? Podemos imaginar isso. E eles lá sendo sucumbidos pelas águas, né? Estando incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne, como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição, né? Entretanto, aprove o Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção, certo? Glória a Deus por isso, né? A gente temos que andar, irmão, com o coração, alma, força e entendimento, servindo ao Senhor, amando o Pai em espírito e em verdade. Essa é a condição do verdadeiro adorador, né? Nós não devemos de maneira alguma fazer por aparência, né? Daqui a pouco também a gente vai falar sobre isso, certo? Porque a gente deve fazer, irmão, que nem Davi, né? Davi pecou, errou, clamou ali ao Senhor, né? E o Senhor deu o que? Misericórdia a ele, certo? E Davi errou feio, viu? Errou feio, mas não ficou escondendo pecado, não. Ele declarou lá o seu pecado, né? Ele disse assim: Pai, me dá um novo coração, né? Um coração disposto ao que? A obedecer ao Senhor, porque o coração dele lá estava totalmente manchado, né, irmãos, com o pecado, certo? E pecado grandíssimo, né? Mas ele pediu que um novo coração, não afaste de mim o teu espírito, né? Pediu perdão lá, clamou ao Senhor e o Senhor deu força a ele, né? Ele conseguiu sair dessa, viu? A nossa condição era a pior possível, né, irmãos? Da velha natureza, né? Mas graças a Deus, vamos ver aqui, ó, Romanos 5, do 17 a 19, é assim, ó, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só o ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justiça da vida, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, né? Graças a Deus por isso, certo? Então esse foi o primeiro ponto, certo, irmão? Vamos agora para o segundo. Vivificados pela graça. Por ato de dar bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, certo? Tanto a fé como a graça, irmãos, pertence a Deus, né? A gente tem, irmãos, o interesse de entender aqui nesse texto, certo? Que vai falar a respeito da fé, da graça, né? Mas que Paulo enfatiza aqui o respeito da salvação, né? Somos salvos, né? Por meio da graça, por intermédio da fé, né? A gente tem esse dizer aqui na nossa igreja, né? Que é a Assembleia de Deus, certo? Tem pessoas que dizem, né, que a graça pertence a Deus, né? Dizem, né, que a fé pertence a Deus,
mas me parece que elas entendem que a salvação pertence a elas, né? Porque elas falam, eu sou salvo e salvo para sempre, né? Ou seja, né? Deus não pode mudar de opinião a respeito dela, né? Ela quer talvez mandar em Deus, não sei, né? Deus me perdoe se eu estiver pensando errado, mas é o que a Bíblia diz, né, irmão? Deus faz o que quer, Ele faz a hora que quer, o que quer, quando quer, com quem quer, né? Deus é Deus e não há outro, né? A salvação pertence a Deus, certo? Se sou salvo através de Jesus Cristo, é porque Deus quer, né? Eu posso perder a salvação? Posso, né, irmão? A palavra de Deus diz, né? Cuidado, quem está de pé para que não caia, né? Só que tem aí exemplo de pessoas que Deus não se agradou dela, né? E se afastou dele, né? Certo? Vamos para frente em nome de Jesus Cristo, né? Continuar aqui, vivificados pela graça. É uma polêmica esse assunto, mas Deus vai nos dar a vitória, né? Em nome de Jesus. Alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar que a situação da humanidade sob a ira de Deus, né? Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram quando o caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara a exultante, né? Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, por seu muito amor, que nos amou. O ato de misericórdia implica a compaixão e simpatia para com os indignos, né? Romanos 11, 30 a 32, certo? O texto está falando aqui. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade um meio de escape da merecida ira, que Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia, né? E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação, né? Ele fala aqui muito de amor, né, irmão? Amor é a essência de Deus, certo? Essa essência do amor de Deus, irmãos, né, que a gente não tem nem como explicar, certo? É que nos faz confundir, né? Porque é algo realmente imenso. A Bíblia diz que ele amou ainda nós sermos pecadores, né? Nós não valíamos nada, certo? E o Senhor nos amou, né? E, aliás, né, amou os pecadores do passado, do presente, está amando ainda, e ainda mais do futuro, né? Daqueles que ainda vão nascer, vão pecar, vão agredir o Senhor, né, com as suas ações, mas mesmo assim o Senhor nos amou, né? Vai entender isso? Eu não entendo, né? Só sei que Ele me ama, né? Não sei como explicar, né? Aquele canto, né, que a gente canta aí nos cultos campais, né? Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas assim também te chama, né? Pois deseja, né, te salvar, certo? A essência de Deus é o amor, certo? É um seu atributo, um atributo que Ele quer compartilhar conosco, né? Que a gente também possa amar, né, as coisas, né, as pessoas, amar com amor sincero, né? Que também o amor seja a nossa essência, né, irmãos? De estar amando, independente, né, da recompensa, independente da vista, né? Tem muitas pessoas que amam, né, e bate lá selfie, eu amo o próximo, certo? Mas isso não é um amor, né? Ele quer aparecer, é vaidade, certo? E o Senhor sempre usou, né, essa essência na Bíblia, né? Ele sempre dizia assim, ó, por amor de mim mesmo eu faço isso, eu faço aquilo, né? Por amor de mim mesmo, né? Dos teus pés. Vamos ler aqui Isaías 43, 25, diz assim, ó. E eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro, né? Esse amor aqui de mim, irmãos, é o zelo pelo seu nome, né? Ele ama ali, zelar pelo seu nome, ele fala, olha, os teus pecados, falando para Israel, né? Não me lembro mais, só se arrepender, né? Dos teus pecados não me lembro mais, certo? Ou seja, né, ele tira lá a punição que tinha no pecado, como fez comigo e com você, né? Ele podia nos punir, né? Mas essa ofensa ele não levou mais em conta, porque nós se aproximamos dele com arrependimento, né? Nós chegamos até ele através do seu Filho Jesus Cristo, ok? Vamos aqui agora, vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, a apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, né? Isso significa que éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo, né? Ele nos deu vida novamente, né? Essa frase quer dizer que nascemos de novo, né? Foi o que ele falou para Nicodemos lá, né? Em João 3, né?
necessário vos é nascer de novo. Nicodemos não entendeu o que Deus quis falar com ele, né? Terrível, certo? Mas aí o Senhor, ele explicou, olha, você nasceu da carne, mas você precisa agora o quê? Nascer do Espírito. Não se preocupe, né? Você tem que nascer de novo, não faça pergunta, né? Procure um novo conhecimento que traz vida. Isso é maravilhoso, né, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, né? Não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu a vida outra vez, né? Ou seja, né, esta vida é de volta ao acesso ao Pai, né? Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido, viu, irmão? Nós temos que entender, irmãos, o que é graça, né? Graça, irmão, não é nada de grátis, viu? Tem muita gente que diz, né? Eu não preciso fazer nada, né? Porque Deus me deu tudo de graça e eu já foi pago. Amém. Você tem razão, né? Mas você precisa o quê, né? Perseverar nessa graça, certo? A graça do Senhor Jesus Cristo, né? Deus, né, nos enviou a sua graça, o Filho de Deus, para morrer por mim e por você, certo? Vamos já aprender que não é pelas nossas obras, né? Ninguém pode comprar a salvação, ok? Daqui a pouco vamos ver sobre isso, em nome de Jesus, né? O Adão aqui, irmãos, né? O que foi que aconteceu com ele, né? Ele perdeu a comunhão com Deus por causa de quê? Da desobediência, né? Então ele estava ali no pecado, né? Estava distante de Deus, se escondeu de Deus, né? A gente for bem olhar aqui o texto, né? A gente vai ver que ele se escondeu do Senhor, né? O pecado nos faz perder a confiança, porque é o que? É uma traição, né, irmãos? Nós perdemos a confiança das pessoas quando ela erra contra nós, certo? Já limos aqui também Isaías 59:2, né? Que o Senhor diz que esconde, né? Vamos ler de novo aqui para ficar guardado no nosso coração. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, né? Então, irmão, nós estávamos nessa situação de que? De estar escondido, né? Sem ouvir a voz do Senhor. Estávamos mortos, né? Para Deus, né? Para a nossa amizade lá, antigamente, nós estávamos vivos, né? Estávamos ali rendendo, né? Atuando ali no mundo, juntamente com eles. Éramos, né, pessoas vivas, né? Segundo, né, a nossa mente, certo? Mas para Deus nós estávamos o quê? Mortos, certo? Porque nós não tínhamos vida nele, ok? Mas a situação, irmãos, ela mudou através do Senhor Jesus Cristo, né? Passamos a conhecer o Senhor Jesus Cristo, né? Entregamos a nossa vida a Ele, nos convertemos, se arrependemos, né? Deixamos o pecado e Ele fez o quê? E vos vivificou, né? É o versículo 2:1, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, né? Vamos dizer o que diz o versículo 5 aqui, ó, capítulo 2. E estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, né? Pela graça sois salvos, certo? Então, irmão, é pela sua graça. Vamos entender agora, né? Através de exemplos, o que é a graça, certo? Em nome de Jesus Cristo, exaltados pela sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Está no versículo 6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem, né, os mesmos benefícios, né, alcançados por Cristo, a ressurreição e a vida eterna e o galardão no céu, certo? Está lá em Coríntios capítulo 15. Assim, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Deste modo, retificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido, certo? Juntamente com Cristo, né, irmãos? Sem mim nada podeis fazer, é o que o Senhor diz, né? E certamente, irmãos, sem Ele também não podemos ir até o Pai, certo? É tudo através de Cristo, a salvação, a graça, a fé, a misericórdia, né? Tudo é através de Deus, né? Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. É 1 Coríntios 15:22, certo? Vamos ler um texto aqui, irmãos, para entender aqui a respeito da graça, certo? Fica lá em Romanos, ó. Capítulo 4, versículo 4-8. Vai dizer assim, ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça.
mas segundo a dívida, né? O que é que Paulo está dizendo aqui? Olha, você faz alguma atividade, né? E o seu galadão é segundo a dívida, certo? Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça, né? O que Paulo vai explicar muitas vezes na Sagrada Escritura, né? Nós somos justificados pela fé no Filho de Deus, certo? O Senhor Jesus, ele pagou um alto preço, né? Ele pagou um alto preço para quê, né? Para que eu e você sejamos salvos, né? Por aí não sabe que foi, né, realmente caro, sem valor nenhum, né? Mas só que para a gente alcançar, né, essas misericórdias, não é pelo aquilo que eu faço, mas pelo aquilo que eu creio, certo? É simples entender, né, irmãos? Não é complicado, não. Se você vai comprar uma coisa, né, um exemplo, vai no comércio, vai pela fé. Lá você não paga nada, né? Você vai receber, né? Mas se você vai levar um dinheiro, aquele dinheiro vai pagar o que você foi comprar, né? Então a gente entende que é de graça por causa disso, né? Por quê, né? Porque a gente vai lá sem dinheiro algum, né? Só pela fé comprar, né? Ali da salvação, né? Pela fé em Cristo Jesus, né? Por intermédio da graça, nós somos, por intermédio da fé, pela graça de Deus, né? Nós somos salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós entendemos, mais uma vez eu digo, que isso não vem de vós, é dom de Deus. Paulo enfatiza aqui a salvação, né? Nós somos salvos, né? Pela graça, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é o dom de Deus, certo? Vamos lá continuar aqui, ó. Assim também Davi, ele vai dar aqui o exemplo de Davi, olha só. Assim também Davi declara que bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, né? Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas, né? E cujos pecados são cobertos, né? Então, irmãos, nós somos o que? Bem-aventurados, né? Por quê? Porque através do Senhor Jesus Cristo, né? Através da graça, da misericórdia de Deus, nós tivemos o que? O nosso pecado coberto, né? Pelo sangue do Cordeiro. Aliás, purificado, né? Nós fomos purificados, limpos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, né? E isso é motivo para dar glória a Deus, certo? Então, Paulo está tentando explicar aqui, através de Davi, né? Como é que funciona a graça de Deus, né? Nós tínhamos uma dívida, certo? Quem pagou foi o Senhor Jesus, né? Certo? Porque pela fé que confiamos nele. Vamos ver aqui as palavras do salmista aqui, ó. Salmo 32 vai dizer o que? Para a gente entender melhor. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Né? O Salmo está dizendo aqui, o Salmo Davi, né? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano, né? A pessoa que vive dessa maneira, ela é bem-aventurada, né? Olha o que, é que o Salmo está dizendo aqui, ó. Quando eu guardei o silêncio, né? Falando dos pecados dele aqui, ó. Quando eu guardei o silêncio, envelheceram os meus ossos e o meu brando em todo dia, né? Aliás, quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, né? Então, ou seja, né? A mão de Deus estava pesando nele ali. Por quê? Porque ele não estava confessando o seu pecado. O que a Bíblia diz, né? Quando a gente peca, confessa e o que? Alcança misericórdia, certo? Aí o salmista foi entender, olha só. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu humor se tornou em sequidão de estilo. Essa era a vida de Davi, porque não queria confessar o pecado, ficava ali amargurado, né, pensando, meu Deus, como é que pode fazer uma coisa dessa, né? E o Senhor ficava incomodando, o Espírito Santo ficava incomodando, né? Eu creio, irmão, se você peca e o Senhor faz uma coisa dessa, é porque o Senhor tem algo com você. Agora, como você peca e não, né, tá ali, não se preocupa com nada, né? Porque Deus já lhe esqueceu, viu? Procure se pegar aos pés de Deus aí, tá bom? Para que o Espírito Santo de Deus faça morada no seu coração e comece a lhe incomodar quando você erra, viu? Porque quando a gente erra e já, né, faz vista grossa, viu? É porque Deus realmente não está mais com você, tá bom? Fica esse dito aqui, né? Né? É o fim do mundo, irmão Alexandre? Não, corra, né? Se arrepende e busque a Deus o mais antes, mais rápido possível, certo? Confessei o versículo 5, ó, Salmo 32, estou no 5 agora. Confessei o meu pecado e a minha maldade não encobri, dizia eu. Confessarei ao Senhor e as minhas transgressões e eu te perdoar, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso, todo aquele que é santo orará a ti, há tempo de poder achar até no transbordar de muitas águas. Então, estas não lhe chegarão, né? Ou seja, o salmista lá, ele correu para Deus.
para quê, né? Para alcançar a misericórdia do Senhor, certo? Porque estava em falta com Deus, né? Estava escondendo o pecado lá, estava sendo lá pisoteado, né? Por quê? Porque estava escondendo, não tinha confessado. Mas a partir do momento que ele confessou, irmãos, a coisa foi diferente, né? Certo? Vamos lá, irmão, para frente em nome de Jesus, viu? O pecador passou da morte para a vida e por meio da graça divina concedida da obra de misericórdia e da grande amor de Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor, certo? A salvação não vem das obras, né? Vamos falar sobre isso, viu? Certo? Não podemos usar de desculpa naquele grande dia. Eu fiz aquilo para Deus, né? Eu vou ser salvo, certo? Olha o dedinho aqui, ó. Nananina não, né? A salvação não vem pelas obras, certo? Em Efésios 12, 8 a 10, né? Paulo revela que a salvação não depende de obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé, né? Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras, certo? Não venha, irmão, colocar na minha cabeça, né, que uma vez salvo, salvo para sempre, certo? Porque isso, né, eu entendo através da Sagrada Escritura que não existe, certo? Pode até existir se houver exceção de Deus, né? Porque eu não mando no Deus, certo? Eu não tenho como dizer assim, né? É Deus, né? Faça isso, faça aquilo, né? Então, há suas exceções, mas a Bíblia Sagrada, ela nos ensina, né? Que a salvação nós temos que perseverar, certo? É pela fé, né? Se eu esmorecer minha fé, como é que eu vou ser salvo, né? Certo? Vamos lá, né? E se a fé é dada por Deus, tem muito, irmãos, tem gente que fé para todo tipo de coisa, viu? Certo? Vamos aqui meditar. Lembrando que o Senhor, né, o pessoal profetizar, aliás, nós lembrando aquele texto, né? Senhor, Senhor, nós em teu nome profetizamos. Senhor, Senhor, nós em teu nome, né, fizemos milagres, maravilhas, né? Ali, irmão, né, os caras correndo atrás do Senhor, atrás da salvação, né? Só que o que? Eles cometiam o que? Eles desobedeciam a Deus, né? Praticavam a sua religiosidade, né? E eles também, né, cometiam iniquidade, tanto que o Senhor Jesus diz assim, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Iniquidade, irmãos, é desobedecer a Deus, viu? Certo? Se fosse depender das obras, né, irmãos, sem a graça divina, né, nós estamos o quê, né? Juntando tesouro no céu, para quê? Para quando chegar lá e comprar. Ó, Senhor, fiz isso, fiz aquilo. Por isso mereço ser salvo. Mas negativo, irmão, né? Nós somos todos culpados, né? Todos temos pecado e tem de ser pela fé, né, para todo mundo, certo? Tanto o judeu como o gentio, né? Tem que ser pela fé, para quê? Para que todos sejam salvos, né? Deus quer que todo mundo se salve, irmãos, né? Deus amou o mundo todo, certo? Se fosse essa questão aí, né, de graça, né, irresistível que as pessoas falam, vamos já ver sobre isso também, né? Se fosse essa questão aí, todo mundo ia ser salvo, né? Mas vamos já ver sobre isso, em nome de Jesus, né? No passado, irmãos, Paulo combateu forte, né, com essa questão de não ser pelas obras, né, não ser pelas obras da lei também. Muita gente queria ser salvo porque praticavam lá os mandamentos, né? Tem aquele jovem rico que se encontrou com o Senhor Jesus, né? Senhor, né, tudo isso eu faço, né? O Senhor o amou, a Bíblia diz, né? Que ele amou, né? Mas foi que ele disse para ele, olha, tudo que tu tem aí, tu pega, tu dá aos pobres, né? Vende, dá aos pobres, vem e me segue, né? Isso é um ato de fé que o Senhor Jesus estava esperando que ele fizesse, certo? E ele não fez, né? O texto diz que ele abaixou a cabeça triste e foi-se embora, né? Eu creio que depois ele possa ter feito, não sei, né? A Bíblia não diz, né? Nós não podemos falar. Mas ele teve um encontro com o Senhor ali e Deus colocou essa decisão para ele, né? A mesma forma é nós, meu irmão, né? Nós tomamos uma decisão, a mais importante da nossa vida, né? Nascer de novo, abandonar, né, a vida de pecado, né? Abandonei muitas vezes as nossas más amizades, né? Abandonar em que sentido, irmão? De deixar de lado mesmo, né? Se as pessoas, né, estão fora do barco, o que é que eu posso fazer, né? O que nós podemos fazer é convidar, né, para entrar no barco junto conosco, né, através da salvação, através da fé, mas elas não querem, né? Então nós temos o quê? Que se afastar do mal, certo, irmãos? Então, uma coisa a gente deixa de conselho, né? A salvação, né, irmão? Não vá pensando não, viu? Não vá pensando que a sua vida religiosa, certo? Que você faz para Deus, possa lhe salvar. As boas obras que nós fazemos em Jesus Cristo, né? Elas revelam que nós somos filhos de Deus, certo? Mas elas não salvam não, ok? Nem os dons salvam, né? A gente vai ver também que ele fala aqui, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome. Por isso, irmãos, que Deus procura aquelas pessoas
que o adoram em espírito e em verdade, certo? Não é só da boca para fora, né? Graça como um meio de salvação. Vamos ler aqui em nome de Jesus, né? A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite que o salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, 1 a 7, né? Então, salvo, irmão, tem essa oportunidade, né? De desfrutar dessas bênçãos, né? Da salvação, certo? Das misericórdias de Deus, irmão, né? Antigamente nós não tínhamos isso, ok? Portanto, a salvação é a comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador, certo? Vamos ler aqui 2 Coríntios 5, 19. Vai dizer assim, ó, isto é, Deus estava em Cristo, correspondido consigo e o mundo. Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, né? Foi isso que Deus fez comigo e com você, né? Ele nos reconciliou em Jesus Cristo, né? Nós estávamos mortos, Ele nos vivificou, né? Nós estávamos afastados, Ele trouxe para perto, né? O Senhor vai falar em outras escrituras que Ele atraiu para si, né? A nossa fé aqui, nós estamos tentando, né? Perseverar aqui dia após dia, fé após fé, santificação e santificação, buscando, né? Essa vontade cresça, né? De a gente adorar o Senhor e fazer a obra dele, certo? Somos todos falhos, né? Cada um de nós temos essa ciência, né? De estarmos falhando, a negligência é pecado, né, irmãos? Deus tem falado muito comigo isso, né? De que não devo me tornar uma pessoa negligente, né? E sim, sempre estar pronto para fazer a obra de Deus, para ajudar o próximo, certo? Sempre estar pronto para ler a palavra de Deus, né? Para orar, né? Essa disponibilidade, irmão, não pode faltar na nossa vida, né? De estar buscando, orando, lendo, né? Praticando, né? Nesses tempos de quarentena aí, certo? Você faça seu culto em casa, em nome de Jesus, né? Tenha essa prática de orar constantemente a Deus, certo? Porque os tempos estão próximos, viu, irmão? Não vá se enganar não, viu? Em nome de Jesus. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, né? Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus, ou seja, né? Deus ele nos amou primeiro, certo? Não tenha dúvida disso, viu? Dessa questão aí, certo? Se fosse por você mesmo, você não estava nessa situação não, viu? De estar buscando ao Senhor, não. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. E por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio e capacita o pecador para responder com fé ao chamado do Evangelho, né? Romanos 11, 6, certo? Romanos 11, 6. Todavia, ainda assim, o ser humano é livre para escolher entre dois caminhos, né? A salvação ou a perdição, certo? Sua liberdade não foi eliminada com a graça, né? Ela pode ser, né, resistida, certo? Ou seja, né? Eu e você podemos dizer não para Deus, certo? Não se engane nisso não, né? Aliás, não queremos dizer não, mas muitas vezes nas nossas atitudes já dizem não, certo? Aí tem algumas pessoas que dizem que a graça é irresistível, né? É outra coisa aqui que nós não compartilhamos, certo, irmãos? Que a graça é irresistível, né? Como se uma vez salvo, salvo para sempre. Já falei a respeito disso, né, irmãos? A gente não quer continuar aqui nessa discussão, certo? Então, irmãos, né, nós entendemos que a graça ela é irresistível sim. Nós temos a escolha, né? Ou escolhemos a bênção ou escolhemos o quê? A maldição, né? Como é que tu sabe disso, irmão Alexandre? Porque aqui lá a graça ela é irresistível, né? A gente pode resistir porque está na palavra de Deus, né, irmão? Não podemos acreditar de outra maneira. Vamos ler aqui João 7, para os irmãos entenderem, ó. Versículo 17. Vamos ler aqui o 16, diz assim, ó. E Jesus lhe respondeu e disse, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser fazer a vontade dele, né? Se alguém, né? Não é obrigatoriamente, né? Tá entendendo? Se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se de fato é de mim mesmo, né? Ou seja, né? As pessoas elas tomam a decisão, certo? Mas Deus tomou o primeiro passo, né? Enviou o Senhor Jesus Cristo, né? Para quê, né? Para salvar. Isso já estava fundamentado desde a condição lá da criação do mundo, certo?
Vamos ler aqui outro texto aqui para os irmãos entenderem melhor. Como ela é resistível, certo? Para os irmãos entenderem que a graça de Deus, ela pode ser resistida. Aí os irmãos tiram a conclusão depois desse texto aqui, viu? Se ela é resistível ou se é irresistível, né? Que nós não temos opinião, certo? Vamos ler aqui, ó. João capítulo 1, versículo 11 ao 13 vai dizer assim, ó, e veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Ou seja, eles resistiram à graça, certo? À pessoa do Senhor Jesus Cristo, ok? É a palavra que diz, né? E veio para os que eram seus e os seus não o receberam, certo? Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome, né? No seu nome, né? Então o Senhor Jesus tinha um plano de quê? De vir para os seus o recusaram, né? Eles nem queriam saber do Filho de Deus, certo? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, né? Nem da vontade de homem, mas de Deus, certo? Essa é a vontade de Deus, né? Se eu não quiser, né? Se você não quiser um exemplo aqui, né? Se você não quiser fazer a vontade de Deus, Deus arruma 10 que façam no seu lugar, certo? Não se preocupe com isso não, viu? Você pede a sua bênção aí, mas o Senhor não vai ficar... A obra não para, né, irmãos? A obra não para, né? Só o que morreu foi gente ali no dia como é que chama o nomezinho que dá? É o mártires, né? Os mártires, né? Morria um, nascia 20, né? Que nem biscoito, morre um, nasce 18. Assim é os crentes, né? Certo? A fé deve ser considerada como uma aceitação da obra realizada por Cristo em nosso favor. Ela é a resposta da graça de Deus, através da qual recebemos a salvação, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, né? O Senhor teve misericórdia da gente, enviou seu Filho, né? E pagou por nossos pecados. É assim que está escrito na palavra de Deus, certo? Nós que cremos nessa palavra, né? Nós que cremos no que está dizendo, está entendendo? Aí nós recebemos essa graça, essa misericórdia através da fé, né? A salvação é dom de Deus, glória a Deus, né? As obras como evidência da salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, né? Isso não vem de vós. Trata-se da salvação pela graça que provém de Deus, segundo a retificar que a salvação não vem das obras, o que indica que se trata da recompensa de algum humano, né? Já falamos sobre isso, né, irmãos? Não há nada que podemos fazer para comprar a salvação de Deus, certo? Antigamente a Igreja Católica usava dessa palavra, né? Pegava lá suas indulgências, né, dos fiéis, para dizer, para comprar um lugarzinho no céu. Tinha uma igreja também evangélica fazendo isso, né? Comprar o seu terreno no céu, certo? Mas isso é heresia pura, certo? Não há nada que podemos fazer, né? Se nós somos ali, né, irmãos, servo de Deus, sinceros, né, de coração, certo? A gente vai ser salvo pela fé, pela graça de Deus, certo? Essas informações incluem a possibilidade de alguém ser salvo por algum esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criadas em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu agora em Cristo, somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram, né? E eis que tudo se fez novo, é o que o texto vai dizer lá, certo? Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora de andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, né? Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo as boas obras, não como por meio para ser salvo, mas como é a evidência da salvação. É para isso que as boas obras, né, elas evidenciam as pessoas salvas, certo? E quando é oculto em Deus, né, que tem aquele que faz a boa obra, né, e está querendo aplausos, certo? Isso também aí não é muito bom para o servo de Deus não, viu? Porque o seu galardão ele vai conseguir aqui na terra, mas quando chegar lá no céu, a coisa é diferente, né? Por isso nós devemos ter o quê? Bastante cuidado, né, em fazer a obra do Senhor, e está fazendo a obra de Deus, mas também está, né, em oculto, ali guardando e juntando tesouro no céu. Não queira, irmão, ganhar seu galardão na terra, tá certo? Ganhe no céu que é mais precioso, viu? Tesouro no céu, não, ninguém pode roubar, né? Então, irmãos, essas são as evidências da salvação, né? A obra do Espírito Santo, é o que o apóstolo Paulo vai falar aos Gálatas, né? Que é o amor, a bondade, aquelas coisas lá, né? Coisas boas, né? Então, irmão, isso é maravilhoso, né? Que você possamos entender, certo? Que nós podemos morrer quando pecamos contra Deus, certo? Mas também nós temos que entender que as graças de Deus, as misericórdias são grandes, certo? Que nós, irmãos, possamos agarrar, né,
pela fé, a graça do Senhor Jesus Cristo, certo? Aqui, irmão, nós vamos agora ler aqui a conclusão em nome de Jesus Cristo, certo? Dessa lição aqui. Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, né? Antes de que? Da regeneração, certo? Nós estávamos condenados, né? Por ato divino, por amor divino, né? Por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam ao Deus, nosso Pai, né? Por isso, irmãos, que a Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, ela sempre incentiva, né? Que as pessoas elas estejam em constante, né? Obra do Senhor. Para quê? Para que possamos ver, né, irmãos? E para que Deus também, irmão, né? Consiga ver lá, claro que Ele consegue ver tudo, né? Falando assim, no meu modo de vista, né? Que nós possamos ver uma igreja ativa, né? Praticando o que é a vontade do Senhor, né? De pessoas que estejam lá congregando, sejam pessoas salvas. Por isso, irmãos, é o apelo do pastor sempre, pastor Newton, né? É o nosso apelo que se envolve, irmão, na obra do Senhor, né? Se envolve, irmãos, para você ter assim a ideia de como é bom fazer a obra de Deus, né? Pregar o evangelho, para o evangelismo, né? A gente está ali no departamento de missão, pela misericórdia de Deus, né? E a gente tem que... Estamos precisando de pessoas para quê? Para nos ajudar, certo? E nisso, irmãos, é concretizada ali a obra do Senhor na sua vida, né? É bom para a pessoa que vai receber o evangelho, mas para mim, para você que está indo, é melhor ainda, irmãos, porque nós estamos praticando, né? Nós estamos fazendo a obra de Deus, certo? Quero aqui agradecer, irmãos, a oportunidade mais uma vez, né, de ter concluído essa lição, dar um abraço aí para todo o ministério, né? Pelas escolas bíblicas aí, para os nossos dirigentes, certo? Dizer que estamos com muita saudade também, que de vez em quando ia na igreja, ia noutra, né? E graças a Deus a gente estava dando, né, tendo essa oportunidade de dar aula nas igrejas, né, nas congregações. E eu peço as orações dos irmãos, né? Orem pelo país, pelo estado, né? Pelos governantes, certo? Que o seu partido, irmão, né? Tanta guerra aí política, né? Mas que o seu partido seja o Brasil, né? Deixe para lembrar de política só na hora das eleições, né? Como tiver aí numa situação difícil, né? De escolha. Mas é o que nós pedimos, né, irmãos? Vão, fiquem em casa, mas vão louvar o Senhor, né? Buscar a Deus, certo? Quem sabe, irmão, eu disse isso até uma vez, né? O Senhor não está provando a gente, né? Quem é que é crente de verdade, né? Será que somos crentes só na igreja, certo? Vamos ser crente em casa também, certo? Lendo a palavra, né? Ouvindo, né? A palavra, as pregações, certo? Que Deus abençoe, irmão. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus. Um abraço para todos, a paz do Senhor para todos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.